vai começar apresentando o material dela. Ela é geneticista formada na USP, assistente da cardiogenética do INCOR, do CardioGen, e assistente de genética da Unifesp. Então, fica muito à vontade na cardiologia e ela vai passar orientações gerais e Lu, pode ser Lu, né, Lu? Todos adotam assim, e está para... Eu só me reconheço assim, inclusive. Giovana, eu sou Silvia, a gente só falou por Zap, e eu estou aqui, sou a pesquisadora responsável pelo programa da CardioGen aqui no Recife, aqui no Procap. Nós somos da Universidade de Pernambuco e a gente tem sido para nós um grande aprendizado. Cada dia surgem mais dúvidas e a gente acha que, de uma forma ou de outra, a gente contribui muito para o desenvolvimento na região desse projeto. Então, agradecemos muito e fique à vontade para começar. A ideia é ser realmente algo bem prático, bem descontraído. Estará gravado, as pessoas não podem agora, mas ouvem de acordo com suas possibilidades. Aí. Então, primeiro, o que é o aconselhamento genético, né, definido assim de uma forma mais técnica, que é esse processo de ajudar as pessoas a entenderem e se adaptarem às implicações médicas, psicológicas e familiares que uma determinada herança genética pode ter para um determinado fenótipo, uma doença, né? Então, é um processo de ajudar os outros. E é um processo de comunicação também, né? Então, isso é bem importante. Pode passar o slide, por favor. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que a gente aborda quando a gente fala de aconselhamento genético, para mostrar que, embora a gente fale que é um processo de comunicação, que isso envolve diferentes facetas, assim, diferentes dados, né? Então, primeiro, ele se dá, teoricamente, a gente divide, né, entre os aconselhamentos pré-teste, então, antes de realizar o teste genético, e após, quando a gente vai entregar esse resultado para o paciente. Mas a gente sabe que, na verdade, o aconselhamento genético ele pode ser feito N vezes para uma mesma família, para um mesmo indivíduo. Vai depender muito da compreensão da pessoa, da família, dúvidas que às vezes não estavam presentes naquele momento, mas que depois se manifestam, e até respostas que a gente não tem naquele momento e que, com o passar do tempo e com o conhecimento médico avançando, a gente vai passar a ter, né? Envolve as preocupações da família, o planejamento familiar. Então, às vezes o casal está pensando em filhos, tudo isso. Qual é o segmento que é proposto, quer com o acompanhamento médico, quer às vezes o acompanhamento também psicológico, qual que é o prognóstico daquela condição, existe algo que eu posso fazer diferente para mudar a trajetória desse paciente, qual é o padrão de herança, então aí a gente fala sobre o risco de recorrência, qual que é a chance disso ser herdado, disso ser transmitido para os outros. Envolve também a possibilidade de a gente esbarrar nisso que a gente chama de achados secundários, que são coisas que eu não estava procurando inicialmente no meu exame, mas eu encontro isso. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem são variantes associadas a risco de câncer. Então, eu indiquei, às vezes, para uma cardiomiopatia hipertrófica, mas eu vou lá e encontro uma variante que não tem nada a ver com o motivo pelo qual eu indiquei aquele teste primariamente. E aí, o que eu vou fazer com essa informação e como que eu vou transmitir isso para o meu paciente de uma forma que ele entenda e que aquilo capacite ele a tomar melhores decisões de saúde, tá? Pode passar. O momento do teste e o aconselhamento pós-teste. Mas a gente sabe que quando a gente abre isso e destrincha, isso é um pouco mais detalhado. Pode passar para o próximo slide. Então, a gente tem, na verdade, as etapas são o diagnóstico do meu paciente, então definir o que é aquilo que o meu paciente tem, qual que é a variante que ele tem, qual que é o cálculo de risco. Então, baseado nisso, qual que é a clínica que eu espero, se essa clínica é preto no branco, então tem a variante, vai ter um fenótipo ou não, como que eu vou comunicar isso para o paciente de forma que ele entenda, qual é a decisão que esse paciente vai tomar frente à informação que eu estou apresentando, e existe alguma mudança em relação ao tratamento, ao segmento, e como que isso vai ser proposto para ele agora. Pode passar. Agora a gente vai abordar cada uma dessas etapas, né? Detalhando um pouquinho mais. Então, o primeiro momento do diagnóstico
ficou um pouco cortado aqui, mas o livretinho é uma das coisas que acho que ajuda bastante. Então, a gente define qual é o quadro clínico do nosso paciente. A gente sabe que isso vai muito além de simplesmente escrever lá hipertrófica, dilatada, ritmogênica, né? Isso envolve eu ter um acompanhamento médico regular, detalhado, eu ter exames complementares, a cardiologia, e às vezes outros, né? Às vezes um exame físico também bem feito, desmorfológico, isso também contribui, para eu ter uma suspeita clínica mais bem feita, mais detalhada, mais direcionada. Isso pode até ajudar na positividade do meu teste genético, né? Aqui, se vocês quiserem, a hora que você terminar esse slide eu falo, Gi, pode falar, achei que já estivesse terminando. Isso envolve também a gente detalhar a história do paciente e a história da família. Então, às vezes, dentro de uma família, a gente vai ter manifestações diferentes da mesma condição. Então, um exemplo disso é Fabry, né? Então, a gente vai ter, às vezes, uma família, um paciente que vai ter doença renal crônica e um paciente que vai ter, sei lá, parestesia, surdez, outro que tem a cardiopatia hipertrófica. Então, lembrar dessas possíveis manifestações fenotípicas diferentes também dentro da mesma família. Perfeito. E aí, aqui é o que para a gente, às vezes, nas doenças não tão raras, é fundamental como a gente vai percebendo que a gente é dependente do heredograma como cardiologistas, né? Que não é prática do nosso consultório. Sempre o nosso consultório tem antecedentes familiares disso, aquilo, mas quando a gente aprende o que é um heredograma, a gente vê quanto superficial era a nossa abordagem, né? Então, se eu estou olhando nesse momento pré-teste, que eu estou como em qualquer exame da cardiologia, fazendo minha avaliação de probabilidade pré-teste, é onde eu estou olhando que um indivíduo com fibrilação atrial aos 40 anos tem um pai que colocou marca-passo aos 50, um tio paterno que teve morte súbita aos 55, e o outro tio paterno que teve AVC aos 45, e outro avô paterno que faleceu aos 60, eu estou fazendo um mapeamento mental na minha cabeça da probabilidade dele ter determinadas doenças. Então, você fala, essa fibrilação atrial, ela não é uma fibrilação atrial comum, eu estou esperando um fenótipo de cardiopatia que possa dar arritmia ventricular, AVC e fibrilação. Então, eu tenho que preparar esse paciente para ter uma alta taxa de positividade do teste, até tenho, mas eu tenho que ter muito cuidado com isso pela limitação que os testes genéticos têm. Então, pode ser que um teste genético feito daqui a 10 anos traga uma resposta que um teste genético atual não traga. E não porque a gente não sabe procurar os genes, mas talvez porque a gente não saiba procurar uma variante nos genes que a gente conhece. Então, a gente tem que dizer para o paciente que a chance de ele ter um marcador da doença é grande, mas que um teste genético negativo não exclui o papel da genética, já que olha a quantidade de pessoas com uma doença cardíaca. Então, a gente vai aproveitando todas essas etapas para reforçar para o paciente, para o médico do paciente, porque às vezes a gente está vendo esse paciente em multidisciplinaridade, né? A gente está aqui como cardiologista, mas ele tem um médico do marca-passo, ele tem um médico de não sei o que lá, então é super importante a gente ir reforçando essas etapas, né? E dizer que um teste genético positivo, na verdade, numa família que tem claramente uma doença genética, ele até é melhor que eu saiba, né? Porque se eu estou vendo que a família é grave, ponto final, a clínica é soberana. Mas se o teste genético me ajudar a endereçá-lo para um marca-passo, então a gente sabe que em algumas condições um teste genético positivo vai nos ajudar a implantar um marca-passo, por questões regulatórias, não porque a gente às vezes não saiba que aquele paciente já precisa de um marca-passo. Então, a esse momento, a gente tem que aproveitar para falar tudo isso. Então, da limitação da genética e o quanto o teste ser positivo pode contribuir, mas se ele for negativo, a gente vai continuar encarando aquela família como genética positiva. Aquela família tem uma doença genética, ponto final, como a gente encara super bem com diabetes e hipertensão. Mas a gente tem o rigor com o teste genético de achar que se ele não vem positivo, o teste genético não serve para nada.
né? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente realmente estabelece isso para o paciente, mostrando que o teste genético pode mudar. Porque senão, nessa história de você ajudar o paciente a planejar a família, ele pensa também que só um teste genético positivo indica que ele vai poder ter filho doente. Então, aí você aproveita e deixa claro que, independente do teste genético, tem uma doença familiar e que o teste genético é apenas um marcador, né? Então, a gente aproveita as 3 etapas, o do pré, o da entrega e o do pós, para mostrar que, a depender do resultado, pode mudar o tipo de tratamento que se prescreve quando eu estiver diante de um paciente desse, né? Agora, quando eu estou diante de um QT longo, que está claramente definido num diagnóstico, não tenho dúvida que esse paciente tem QT longo, aí o papel do teste genético vai para 90%. Por isso que, nesse momento, esse cálculo de risco, ou também um cálculo de positividade pré-teste é importante. Eu estou diante de uma doença que tem 20% de positividade, como é a síndrome de Brugada. Eu estou diante de uma síndrome do QT longo que tem 90% de positividade. Então, realmente, a gente tem que estudar o heredograma e o paciente antes de entrar em sala. E a bagunça, ela acontece principalmente quando a gente entra nessas cardiopatias. Você pode ter um MYH7 dando cardiopatia dilatada, ou você pode ter um MYH7 dando as clássicas hipertróficas, as fibrilações atriais. Então, por isso que a gente estabelece, qual gene será que eu vou encontrar? Tal e tal. Qual é a minha positividade para tais genes? A gente vai aprendendo e vai desenvolvendo raciocínio que isso é gene específico. Tem algumas situações que não é nem doença específica, de uma forma genérica é doença específica. Brugada é isso, QT longo é isso, hipertrófico é isso. Dentro do contexto mixed, né, assim, né, ou cheio de fenótipos mistos de uma das cardiopatias, aí isso pode ser um pouco mais amplo essa expressão fenotípica, e isso tem que ser explicado para o paciente dessa maneira. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso, por exemplo, do que vocês pegaram, ou da própria família de desmoplaquina? Lu, eu acho que você chamou a atenção um ponto que eu acho que ele é bem, bem relevante e que a gente, como cardiologista, valoriza pouco, é o heredograma. Realmente, sim, você, quando começa a trabalhar e a perguntar melhor as características da família, assim, aqueles clássicos antecedentes familiares, que isso a gente foi bem treinado, a gente começa a ver que teriam pistas que dariam para estavam sinalizando. Então, realmente, isso é um ponto que eu acho que é bem importante da gente começar a pensar. A gente aqui é predominantemente um grupo de cardiomiopatia, existe um grupo de arritmia que também encaminha, mas quem está aqui, esse grupo de cardiomiopatia, a gente, eu acho que já pensa sobre isso. Mas, realmente, esse aconselhamento pré, eu acho que a gente precisa reforçar, acho que a gente precisa se treinar mais, porque a gente diz pouco sobre o que vai ser, e quando a gente lida com a população que tem culturalmente menos informação, muitos débitos, muito mesmo, é bem difícil para eles entenderem o que é e o que isso pode significar, né? Uhum. Não nem ser determinista, nem tornar isso um caos na vida da família, mas a gente realmente chegar e esclarecer de uma forma ou de outra. Tem paciente que não sabe nem como faz a coleta, né? Chega para fazer a coleta e não sabe nem por que veio, sabe? Então, eu acho que isso a gente tem que progredir. Você sabe, Silvia, eu acho que eu me impressiono com o quanto os pacientes entendem mais do que eu pensava, sabia? Você vê que é difícil, mas na terceira etapa que você está explicando para ele pela terceira vez, você percebe que ficaram as ideias principais, porque eles repetem o que a gente falou. É verdade, é verdade. E a família a repetição. Também Mas é aquilo que eu sempre falo, é fácil para a gente entender? Não é. Então, porque vai ser fácil para eles, né? Então, eu acho que mais na repetição, de uma maneira até mais básica, eles pegam dizendo assim, eu acabei de fazer seu eletrocardiograma, mas eletrocardiograma eles não dão valor. Mas o eletrocardiograma pode ser, para mim, que apareçam sinais de alguma doença, pode ser normal e não ser tão normal, ou pode ser super alterado, o teste genético vai ser igual. Então, você vai brincando com os exemplos com eles, e eles vão captando essa informação.
né? E conforme ele vai dando feedback do grau de entendimento, você vai percebendo que você pode ir um pouquinho a mais, e um pouquinho a mais. Eu acho que as famílias do SUS surpreendem no quanto eles, né? É que acontece que tem uns que não tem, né, aquela coisa da negligência, como tem em qualquer ambiente privado também, né? Talvez não queira saber tanto, né? Então a gente vai sentindo caso a caso mesmo. Só que eu repito toda hora, teste genético positivo não é doença, teste genético negativo não é ausência de doença. Até você ter certeza que você está com uma doença monogênica, com um teste genético positivo inquestionável, e aí sim você pode falar. A pessoa que tem palpitação numa família de lamina e a genética negativa, se não tiver eletronormal, econormal e nenhuma outra doença, 2 raios na mesma família, acabou, você não tem essa doença. Mas, além de tudo, a gente tem que ter o cuidado das doenças das famílias, que daí também vocês têm larga experiência, com 2 doenças na mesma família. Então, o sim, não é sempre mais complexo. Pode ir adiante, Gi. Bom, vamos passar para o próximo. Então. Agora, quando a gente está pensando em cálculo de risco, aí aqui envolve a gente conhecer sobre aquele gene específico, quais são os possíveis fenótipos associados àquele gene, né? Então, quais são as possíveis manifestações. Então, eu sinto que isso, especialmente para o pessoal da arritmia, isso importa muito, assim, em relação à função do gene, porque isso vai dar uma manifestação eletrocardiográfica específica, ou vai dar uma imagem específica, então isso importa muito. E às vezes a gente não dá tanto valor para esse tipo de conhecimento. E o maior cuidado, Gi, para a gente é assim, o que para vocês é muito fácil e para a gente não é. Tá? Para vocês é muito fácil olhar que um gene está relacionado a XYZ e vocês não supervalorizarem isso, tá? Então, o exemplo que eu dou é um monte de gente que a gente acha anquirina, ANQ2. Se eu for pesquisar como geneticista anquirina, vai ter 300 coisas relacionadas à anquirina e vocês sabem separar o joio do trigo. Eu acho que o cardiologista é nessa que a gente se embanana. Tá? Porque a hora que a gente vai pesquisar para o cardiologista, eu acho que é uma miscelânea quando a gente vê que um gene pode estar relacionado a alguma doença cardíaca, e aí que a gente se pede. Então, se para o geneticista que pesquisa e sabe pesquisar, ele pode fazer essa pesquisa da maneira como ele achar mais adequado, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque isso implica para a gente, às vezes, ficar repensando o fenótipo do paciente, bagunçar a vida daquela família. Então, o conselho que eu dou como cardiologista aqui não pega o gene e bota em bancos genéricos. Pega o gene e coloca no ClinGen, que aí é um gene, um site de muito fácil manuseio, que você seleciona lá, pesquisar por gene, aí você coloca lá ANQ2, e aí vai dar qual é o grau de relação que ele tem com determinadas doenças, em que tipo de herança, autossômica dominante ou autossômica recessiva. Então, o que eu diria? Esse daí é um dado que é conhecido como dado que tem curagem. E a gente, como cardiologista, precisa disso mastigado. O geneticista, não. O geneticista até checa, o geneticista está pensando em ponto ele está pensando um passo além. Mas e se eu estiver diante de um gene que é a primeira vez que acontece, a minha família tem isso? Só que o geneticista pode fazer isso, porque ele sabe fazer isso. A gente não tem informação para fazer isso. O que a gente tem que contribuir da nossa parte com o progeneticista, que ele precisa da gente nesse sentido, é o fenótipo. Entendeu? Porque senão, qual para eles, o que é? O fenótipo arritmia? O que é arritmia? Para a gente não é nada arritmia. Arritmia vem de qualquer coisa. Então, por isso que essa equipe multidisciplinar é tão fundamental. Porque não é que nem uma avaliação de dismorfismo que o geneticista é craque. É baixo implante, a pálpebra é assim, é acolá, a mancha é assim, é acolá. Eles são melhores que ninguém. Eles são melhores que qualquer pessoa. Mas a gente precisa esmiuçar para eles o que a gente está vendo na cardiologia, aí a gente contribui com eles. Mas a gente fazer ciência
em genética, a gente precisa do geneticista. E para a prática clínica, a gente tem que basear no que já está bem estabelecido, senão a gente bagunça a família. E bagunça a gente mesmo, bagunça a nossa clínica, porque a gente começa a mudar de direção. Então, eu já vi N exemplos na nossa vida que os genes fizeram desviar o raciocínio clínico, e o raciocínio clínico para aquela família continua sendo uma cardiopatia dilatada, uma cardiopatia ritmogênica com risco grave, que tem que mirar CDI, não tem que ficar olhando se a família tem outra coisa, de doença de depósito, né? Qual é o fenótipo? Aí a gente volta para o fenótipo e não se embanana com a genética, entendeu? Porque realmente a gente não... Por isso que a gente precisa ler os genes que estão bem estabelecidos na literatura, olhando aqueles que têm de moderada para cima a relação com a doença. Então, nesse ClinGen, ele vai colocar... Isso é mais, eu acabei atropelando um pouco, porque é mais importante para o papo do pós, né, do teste genético, avaliação do teste genético e pós teste genético do que agora no pré, mas no pré é importante porque você vai avisar para o paciente que outros genes estão sendo avaliados, então não deixa de ser importante na avaliação pré. Olha, outros genes estão sendo avaliados, mas eu vou te mostrar qual é o gene de importância, ponto. E aí esse gene de importância a gente tira no ClinGen. Se no ClinGen tem os experts entenderam que cardiopatia hipertrófica, MYH7, DSP e cardiopatia ritmogênica tem uma associação definitiva, uma associação forte, até moderada, eu acho que já dá para fazer alguma coisa, mas se tiver limitante, conflitante, refutada, melhor esquecer esses genes, ou dar esses genes para o geneticista resolver com você, entendeu? E se for gene novo na parada, então, mais cuidado ainda. Ele pode até ter alguma relação com miosina, mas se não for a miosina, não vai ter relação com a nossa doença, não adianta a gente atrapalhar a conduta clínica por conta de achados genéticos. Então, existem os achados que a gente chama de acionáveis, que chama esse o nome, você aciona clinicamente, porque ele é importante para a sua clínica, e aqueles que você guarda. Então, a gente nunca joga nenhum resultado no lixo, mas você guarda para resolver com o geneticista o que você faz além. E o paciente precisa entender isso, que naquele teste genético vai sair, talvez, resultados que não interferem na nossa conduta clínica. Pode ir. Isso é bem importante também, de estar sempre atualizando e sempre checando essas coisas, porque mesmo genes que no passado a gente não tinha relação com alguns determinados fenótipos, do nada pode aparecer lá no ClinGen a associação definitiva com um fenótipo específico. E o inverso também é verdadeiro, né? Aqueles que estavam como forte, tirar alguma coisa. Então, é bem importante a gente estar sempre tendo essa atualização também, não deixar, aquele é o conhecimento que eu tenho, acabou. Né? Mas de sempre estar checando essas coisas novamente. E tomar cuidado também, comentando isso que a Lu falou, às vezes a gente leva, sei lá, o geneticista, às vezes olha mais o homem, alguns cardiologistas pegaram esse hábito também, mas às vezes ali está associado a um fenótipo, aí você vai olhar, um artigo que descreveu aquele fenótipo. Aí tem que ter essa cautela de, então eu não vou levar isso em consideração, né? Então, E o problema, né, Gê, é que muitos testes genéticos, o HOMIN está descrito no texto. Segundo o HOMIN, tem a relação com isso. E o HOMIN, gente, para a gente, é o Google. É o Google dos testes genéticos. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Pode ir para o próximo, por favor. Aqui não é para pavor, eu só coloquei isso mais para vocês terem essa referência, para vocês poderem checar como construir o heredograma, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à nomenclatura, tá? Então, eu deixei aqui essa referência, mas só algumas coisas que são importantes a gente levar em consideração quando a gente está construindo o heredograma, porque isso é que vai ajudar também na nossa suspeita clínica, né? Então, pensar em questão de consanguinidade, como essa dupla linha aqui. Importante tentar definir como essa consanguinidade se dá na família. Então, não só colocar a linha dupla, mas tentar construir, fulano é primo de ciclano. Então, tentar colocar isso ali, ou irmão, enfim. São coisas importantes. Mas eu deixei isso mais para fins de vocês terem essa referência com vocês, tá bom?
Pode passar. E aí isso vai ser importante quando a gente está pensando na construção do nosso heredograma, né? Pode passar. Aí, isso. Então, uma herança autossômica dominante. Em linhas gerais, o que isso quer dizer para a gente? Quando a gente olha para uma família, como aqui a gente vê geração 1, 2, 3, em números comuns que nem vocês estão vendo, e a gente vê que em todas as gerações a gente tem indivíduos afetados. Então, isso sugere para a gente um padrão de herança autossômico dominante, né? E sem predileção por sexo. Então, tanto indivíduos homens quanto mulheres são afetados. Mas lembrar que às vezes também pode acontecer de a gente ter apenas um indivíduo afetado e mais ninguém na família aparentemente afetado. E ainda assim pode ser autossômico dominante se a gente pensar que essa alteração genética começou nesse indivíduo, que é uma alteração desse nome em latim aqui, de novo, uma alteração nova que começou só nele, tá? Mas só para vocês terem isso em mente. Então, dominante, todas as gerações afetadas têm pelo menos um indivíduo afetado e sem predileção pelo sexo e o risco para prole de 50%. Tá? E quando você pega um genético de novo, o fenótipo também tem que ser de novo, senão você não tem que ter essa relação e o pai tem que ser verdadeiro. Exato. Então a gente tem que lembrar sempre da falsa paternidade. Sim, pode passar para o próximo. O recessivo, o que muda? Aí eu vou ter uma história diferente na família. Então, eu vou ter, ou eles são da mesma cidade pequena, então às vezes não vai ser claro, a gente é parente. Que nem a gente, se não tem isso, a gente às vezes exclui consanguinidade. Mas é isso, às vezes você vai anotar lá o município que o paciente é e aquilo vai te dar uma dica de que aquela família provavelmente é de fato relacionada, como o caso daquela família de DSP lá que a gente viu que tinha vários casos de consanguinidade, mas para além disso, às vezes tem outros indivíduos que não aparentam estar relacionados, mas que também podem ter fenótipo. E aí lembrar que quando eu tenho dois indivíduos consanguíneos, como aqui nessa geração 3 desse primeiro heredograma a gente tem dois indivíduos afetados aqui. Então, a gente pode presumir que ou é a mesma variante, e esse indivíduo herdou duas variantes iguais, que aí a gente pensa em homozigose, por isso que eu deixei essa figurinha azinho, ou aquele outro conceito que eu só coloquei aqui, porque às vezes vocês vão ouvir isso e vão ficar, que é heterozigose composta, que é eu tenho variantes diferentes, mas o mesmo gene, em lados opostos. Então, isso também pode dar um fenótipo autossômico recessivo. Eu ainda posso ter uma doença de herança autossômica recessiva, mas sendo variantes diferentes, mas no mesmo gene. Então, isso é uma coisa para a gente lembrar também, tá? Deu para entender? Deu sim. Bom, próximo, então, por favor. Nós fizemos um curso, sabe, Gi? A gente teve um curso faz alguns anos. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. E era um curso que a gente retornava com tarefas, eu acho que era online, assim, era assíncrono, algumas aulas. E aí alguns eu participei, vai com vocês, né? Porque até uma das conclusões, você viu, que era quando Taí estava aqui com a gente. E aí, uma das aulas, a gente tinha de tarefa de mandar um variadograma feito, uma história bem complicada. E eu fiquei bem preocupada fazendo, que fazia muito tempo que eu não fazia, né? Então, isso veio da faculdade. E tinha nota, viu? Aí, quando sair o resultado do curso, e essa era uma das principais avaliações, já veio um consolo assim, olha, teve alguns alunos que não foram aprovados. Eu digo, meu Deus do céu, que vergonha! Mas deu para passar, mas todo mundo, depois eu tenho mais dois colégios que estavam, todo mundo ficou meio tenso fazendo heredograma depois de uns tempos, porque a gente está destreinado, né? E agora está destreinado. Lembro demais disso. A gente precisa tentar treinar sempre, porque ajuda bastante, né? A gente do jeito que for, a visualização tem que aparecer, tem que estar na nossa cara. Senão o raciocínio não vem da melhor maneira, entendeu? Isso. Ver a ação. Exato. Aqui eu coloquei só um exemplo. Então, DSP, a desmoplaquina, a gente já tinha comentado. Então, ela pode ter um fenótipo tanto em heterozigose, ou seja, na forma autossômica dominante lá, a gente já sabe de displasia reticogênica, quanto também de autossômico recessivo, então com variantes em homozigose ou em heterozigose composta, que é o Carvajal, que vocês já estão carecas de saber aí. Tá? Mas é só para dar um exemplo de algo recessivo, para vocês terem em mente também, que o fenótipo vai ser diferente, tá? Pode mudar.
Aí a gente começa a dar uma coceira na cabeça nessa hora, porque entra ligado ao X. Ainda eu coloquei aqui os principais padrões de herança, tá? Não coloquei todos. Mas aí no ligado ao X, a gente está pensando que as mulheres vão ter 2 cromossomos X, o homem apenas 1. Então, o homem que tiver um X, e esse X tiver uma variante for afetada, esse homem vai ter um fenótipo. No caso das mulheres, a gente está pensando que a mulher tem 2 cromossomos X e ela vai ter apenas um dos X afetados, ela pode ou não desenvolver o fenótipo. E aí isso vai depender de qual X é inativado. Porque assim, eu tenho 2X para essa mulher, né? Então, se eu tiver todo o material genético dos 2X expresso, é muito material genético. Então, o nosso organismo, sabiamente, já por si só inativa um desses cromossomos X, para que apenas o material genético de um deles prevaleça. Só que isso acontece de forma aleatória nas células. Então, por isso que eu posso ter mulheres, às vezes, mais severamente afetadas e outras menos severamente afetadas, tá? Em alguns casos, a gente vê que, preferencialmente, o X saudável inativa. E aí essa mulher vai ter um fenótipo mais grave, porque ela vai ter uma porcentagem maior de X afetado manifesto, tá? Pode passar para o próximo. Eu coloquei 2 exemplos aí, só para a gente ter isso em mente. Então, aqui primeiro o FAB, né, dos angioqueratomas, a córnea verticillata, e aqui só isso mostrando para vocês, então, nesses primeiros Xzinhos, a gente tem o GLA, o X com o GLA lá, bonitinho, saudável, tipo selvagem, tudo em azulzinho. Numa mulher, que eu tenho GLAs que podem ser saudáveis e GLAs afetados, eu posso ter essa proporção não de 50% para cada, né? Mas isso de forma desbalanceada. Então, essa mulher pode ter um fenótipo mais grave. E aqui embaixo eu coloquei um outro exemplo, que para cardio também interessa bastante, que é da NON, que é outra doença lisossomal, que também é ligada ao X, que nos homens, assim, costuma ter aquela coisa desastrosa, mas as mulheres também podem ser afetadas, e às vezes elas são tão severamente afetadas quanto os homens. Varia muito, às vezes, a variante de família para família, tá? Mas só para a gente ter 2 exemplos na cabeça, que seria ligado ao X, tá? Deu para entender isso? Quer comentar alguma coisa, Lu? Tá tudo bem? Alguém tem? Ou não? Tudo bem, manda bala. Então, vamos adiante. Sim. Aí entra 2 outros conceitos que importam, isso importa muito no aconselhamento genético, porque aquilo que a gente estava comentando, que a Lu falou bem, sobre ter variante e ter fenótipo, né? E aí entra esses 2 conceitos que são diferentes e às vezes dão uma confusão na cabeça. Então, expressividade é um espectro. Então, expressividade, espectro. Então, lembra disso. Então, são manifestações diferentes a partir de uma mesma alteração genética. Então, nem todo indivíduo vai ter o exato mesmo fenótipo, tá? Penetrância é uma coisa mais preto no branco, assim. Então, é mais a probabilidade do indivíduo, tendo o genótipo, de ele manifestar o fenótipo. Tá bom? Pode passar. A idade é esse espectro de manifestações de que uma população pode ter. Então, nem sempre, dentro da mesma família, a mesma variante vai produzir o exato mesmo fenótipo. A gente tem que lembrar disso. Então, a mesma alteração genética pode ter diferentes expressões. Então, isso é expressividade. O conceito de penetrância é diferente, porque a gente está falando mais da probabilidade daquele indivíduo que tem a manifestação ter fenótipo. Então, é uma coisa mais preto no branco. Então, tem um genótipo, tem fenótipo. Ou tem genótipo, não tem fenótipo. É uma coisa mais sim, não. E expressividade é mais um espectro, tá? Então, pode passar para o próximo. Eu coloquei isso em cores para ficar um pouco mais visual. Então, penetrância incompleta. Eu vou ter indivíduos que têm genótipo, mas nem todos vão ter o fenótipo, que seria ser azulzinho. Então, é mais preto ou branco. Então, a gente está falando sobre penetrância incompleta. Agora, quando eu falo em expressividade variável, com 100% de penetrância, todo indivíduo com genótipo vai ter fenótipo. Mas o fenótipo nem sempre vai ser o mesmo. Então, vão ter manifestações diferentes, por isso diferentes tons de azul. Tá? E isso é a nossa vida. Nossa vida está aí na penetrância incompleta e na expressividade variável. A gente abre a cabeça um pouco mais para as penetrâncias mais completas, tipo laminopatia.
mas também depende da idade. DSP, por exemplo, como a gente está vendo essa família de vocês, não. Mas algumas variantes desse DSP é difícil até a determinada... A partir dos 40 anos, nunca mais vi ninguém sem doença. Mas até 40 tem chão. Então, a momento que a doença se expressa é que também varia, conforme variante genética e como o heredograma familiar, o que você está vendo na clínica. E a questão da cardio é que fica um pouco mais complicado, porque a gente entra nesse terceiro box, que é justamente o que tanto a penetrância não é completa, ou seja, não é sempre que o indivíduo tem um genótipo e ele vai ter algum fenótipo, mas ainda quando ele se manifesta, nem sempre ele vai se manifestar da exata mesma forma para todos os indivíduos. Então, meu Deus, né? Então é mais difícil, é mais complicado, a gente tem que lembrar disso. Deu para entender esses conceitos um pouco melhor? E é por isso que a gente é útil na discussão, né? Porque a gente precisa falar, olha, isso é do SCN5A, isso não é. Isso é da lamina, isso não é. A arritmia ventricular é da lamina? Depende. Se tiver BV de primeiro grau, é. Se não tiver, talvez não seja. E por aí vai. Pode passar para o próximo, por favor. E aí entra as partes que talvez pareçam mais subjetivas, mas que não são tão subjetivas assim, né? Entra a parte da comunicação. E aí, isso é uma coisa importante, que comunicação, às vezes, o médico tem que ser muito bom nisso, mas a gente não é bom nisso de forma natural. A gente precisa aprender isso, treinar isso, né? Então, os aconselhamentos genéticos que a gente faz no começo, quando a gente começa a lidar com o paciente, devem ser desastrosos comparado com os aconselhamentos que a gente vai fazer dali 10, 20, 15 anos. Né? E isso faz parte, a gente tem que sempre se esforçar para melhorar, para aprimorar o nosso conhecimento, entender os diferentes contextos dos pacientes também para a compreensão das informações que estão sendo passadas. Né? Então, não tem uma única aula ou uma única coisa que vai ensinar essa forma de se comunicar. Mas, às vezes, é uma coisa que você pega numa aula de alguém, às vezes no aconselhamento que você viu alguém fazendo, e você vai entendendo como isso pode compor para a forma como você vai aconselhar o seu paciente, que também vai ser uma forma pessoal tua, apesar de usar as mesmas diretrizes que os outros profissionais de saúde vão usar, tá bom? Pode passar. E aí entra essa questão que, como eu comentei, que o aconselhamento genético ele é um processo longitudinal, dinâmico e contínuo. Então, ele não vai acontecer em um único momento. Então, não é, olha, o senhor tem uma variante em SCN5A, beijo, acabou, né? Então, nas consultas, você vai checar qual é o grau de compreensão do paciente, você vai checar como que tem sido com a família, se ele entendeu de fato o resultado dele, ou se, era uma VUS, tá? O senhor entendeu o que é uma VUS? Porque às vezes nem a gente entende direito o que é uma VUS, né? Então, garantir que isso aconteça de forma contínua para o paciente e que você vai apoiar o paciente na tomada de decisão. Então, e aí isso envolve o estudar. Então, saber se existe evidência de alguma mudança, de algum tratamento, de alguma coisa diferente que pode ser feita a partir daquele resultado de teste genético, né? E aqui eu acho a parte... Pode falar, gente. Imagina, eu ia pensando até em futuro reprodutivo desse paciente. Então, olha, o senhor está pensando em ter filhos, o senhor sabe qual é o risco dos seus filhos terem a mesma condição que o senhor tem contato ou sabe sobre a possibilidade de testes genéticos pré-implantacionais, que são aquelas coisas que geralmente o cardio não tem tanto contato com isso como geneticista, mas às vezes só de falar, olha, às vezes é importante o senhor procurar ajuda de alguém que sobre isso, sobre o planejamento reprodutivo, informar as famílias sobre essa possibilidade, que às vezes eles nem sabem que existe. E aqui eu acho aqui a parte, uma das mais graves para a gente, né? Porque é o ponto que você fala assim, eu não posso fazer esses exames na sua família, entendeu? Então, enquanto a gente não tem um aval definitivo que a gente pode fazer o teste genético de uma VUS, a gente não deve fazer, tá? Porque aí entra a consciência muito clara de o que é rastrear por uma variante, o que é segregar por uma variante, tá? Claro que variante de significado de inseto num gene relacionado à doença é importante para a gente, mas não para rastrear.
Então, rastrear para a gente significa, eu sou mãe dos meus 2 filhos, eu tenho a doença e minha genética foi positiva para minha doença. Eu vou rastrear quem tem a probabilidade genética de desenvolver a doença. Minha filha tem, meu filho não tem. Pronto, eu rastreei. Se eu sou filha única, meus pais idosos com coração normal, e achou para mim uma variante que não tem significado certo, meus filhos, se não tiverem nenhuma doença também, eu não tenho o que fazer a mais com aquela variante. E se eu começar a pedir essa variante para os filhos, primos, irmãos, é difícil controlar o que as pessoas vão fazer com o resultado. Então, assim, eu posso até deixar muito claro para o paciente que, por ser de significado incerto, meus filhos serem positivos ou negativos não muda a conduta. Eu tendo uma variante de significado incerto, meus filhos não fazem rastreamento genético, meus filhos fazem rastreamento clínico e para sempre. E a confusão que a gente vê repetidamente acontecendo eu tenho uma VUS, a minha filha tem uma VUS, meu filho não tem. Meu filho nunca mais volta. Porque ele botou na cabeça que ele é genética negativa e acabou. Essa confusão você não desfaz. Agora não, você tem uma família que 3 pessoas têm o fenótipo, aí a gente vai ver se segrega, aí entra o conceito de segregação. Você vai ver se há relação entre variante e doença. A gente não fez isso a vida inteira em cardiologia? Tem relação entre tabagismo e câncer de pulmão? Eu preciso ver todos os tabagistas e todos os cânceres de pulmão. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma variante que eu ainda não sei se tem relação causal, eu tenho que ter outras pessoas com aquelas variantes e doença para eu fazer essa relação de risco, senão não há relação de risco. Então, é o ponto que a gente decide com a geneticista. Eu estou segregando ou eu estou rastreando? Se for no intuito rastreamento, acaba ali a nossa consulta. A nossa consulta termina dizendo, até o momento, o seu teste genético ele é considerado que não encontrou a causa. Com o passar do tempo, apareceu mais um irmão com a doença. Bom, então vamos ver se ele tem a variante. Se ele não tiver e ele desenvolveu a doença, você acabou de entender que a variante não causa doença. Se ele tem fenótipo e teve a doença, agora você somou 2 familiares com genótipo positivo, fenótipo positivo. Dependendo da doença, isso é forte. Dependendo da doença, isso é fraco. Porque depende da prevalência da doença na população. Então, esse para mim é o conceito que o cardiologista tem que parar e lembrar que, assim, ferrou. Eu tenho que lembrar desse conceito. Eu não posso dar um passo adiante aqui sozinho. Entendeu? E o geneticista tem que estar muito conectado a essa situação de segregação. E aí eu tenho, assim, exemplos para 2 anos de reunião. Eu tenho uma família que é lamina, que tem uma pessoa que é lamina negativa dessa família e que tem 20% de extracístoles ventriculares no Holter. Se eu falar para o geneticista que essa sístole ventricular pode ser da lamina, ele vai pegar essa mensagem e vai falar, não, ele tem arritmia. Só que a gente sabe do nosso lado de arritmia que 20% de extracístole numa pessoa não significa nada. Eu preciso ter outras coisas para falar que a pessoa tem uma lamina, porque afinal ter 20% de extracístole no Holter pode ser comum na população. Então é só isso que essa informação tem que estar muito clara para o geneticista, para ele poder nos ajudar se o paciente ele tem chance de segregar ou não. Porque rastrear, a gente só vai rastrear as variantes que são patogênicas ou possivelmente patogênicas. Isso aí. E, assim, pensando no aconselhamento genético, nessas questões sobre a tomada de decisão, sobre o que a gente vai fazer para o paciente, entra essa questão do aconselhamento genético, ele não ser diretivo. O que isso significa? Que você não vai tomar conduta para o seu paciente, assim, explicar o que deve ser feito? Não, você tem que avisar e falar, olha, o seu segmento agora vai ser assim, as mudanças em relação ao teu tratamento vão ser assim, mas existe uma questão que às vezes é um pouco tênue e que envolve muito, nossa, mas o senhor sabia que tinha isso e foi lá e teve filho? Ou, pô, não avisou fulano?
e assim, existem muitas questões outras, não relacionadas diretamente à saúde, não tão objetivas, que a gente tem que ter tato na hora de lidar com o paciente, e que não cabem a gente julgar as escolhas que o paciente tem feito, apesar de a gente às vezes achar que são escolhas ruins, né? Porque esse é um princípio do respeito à autonomia daquele próprio paciente. E o respeito às decisões, às crenças, à moral de cada um também. Né? Então, isso é bem importante a gente lembrar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas caras e bocas na hora desse aconselhamento genético. Perfeito. Próximo. E aí, alguns cuidados especiais que a gente tem que ter, como eu comentei lá no começo. Acho que um dos principais cuidados é em relação ao achado secundário. Não é infrequente de, às vezes, a gente vai fazer um aconselhamento pós-teste aqui, aí vira a página, achado secundário, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Então, muito importante no aconselhamento pré-teste, você orientar o teu paciente sobre isso poder ser encontrado e se ele quer ou não saber sobre isso. Porque, às vezes, o paciente, a gente explica de forma ruim, ou só fala, o senhor quer saber se vai ter câncer? E aí a gente não explica sobre a questão de probabilidade, sobre o impacto que isso pode ter para ele, no segmento dele e nos próprios familiares, né? Então, isso é bem importante. E, às vezes, quando a gente tem o nosso heredograma, a gente, às vezes, encontra alguma variante em algum gene na hora da análise e a gente vai ver no heredograma, a gente acha que aquilo é muito sugestivo, mas aí o paciente colocou ali que não quer saber. Aí, às vezes a gente fica, será que ele não quer saber porque ele não entendeu de fato o que aquilo significa, ou porque ele acha que aquilo é uma probabilidade, que aquilo vai dizer é uma probabilidade minha, ou uma sentença minha, enfim. Então, tomar cuidado com o aconselhamento pré-teste foi feito também, que é para induzir o paciente a colocar sim, que é para não explicar e ele colocar não. Então, a lista que a gente usa para falar, olha, eu vou reportar tal variante ou não vou reportar, não é da nossa cabeça. A gente tem uma lista do ACMG, que é o Colégio Americano de Genética Médica, que coloca ali quais são os genes que devem ser reportados quando encontrados e o paciente escolher saber, tá? Surpreendentemente, a gente acha que às vezes a maior parte das variantes contidas ali são de genes relacionados a síndrome de predisposição ao câncer, mas não são da cardiologia mesmo. A maior parte dos genes é ali. Então, isso é bem legal. Pensando também na questão de testes preditivos em indivíduos assintomáticos. Então, será que a gente vai oferecer testes para pessoas que não têm nenhum tipo de manifestação, mas que às vezes tem um relato, aqui não estou falando de familiar, tá? Eu estou falando, às vezes tem um relato na família de alguém que teve uma morte súbita, aí eu vou fazer um teste naquele indivíduo, enfim. Ou às vezes genes que não necessariamente em relação à prevenção do ponto de vista cardíaco, mas às vezes há outras coisas, outras manifestações, às vezes doenças neurológicas, que não vou ter nada para fazer isso para aquele paciente. Se eu vou oferecer um teste para um paciente que ele não vai ter benefício nenhum se ele tiver um diagnóstico, ele não tem sintoma nenhum no momento, então lembrar disso. Essa questão de testes pré-natais, que foi o que eu comentei, às vezes, sei lá, é uma manifestação que dá na amiloidose. Poxa, eu vou fazer um teste no embriãozinho em relação à amiloidose? Como é que vai ser isso, né? Tem que lembrar da questão do rastreamento de familiares, tá bom? Era mais ou menos isso, assim. Eu coloquei agora umas mensagens, umas take-home messages, para a gente poder só repassar. Então, lembrar que é um processo contínuo, integrado, que não pode ser diretivo, que vai impactar a família inteira, não só aquele indivíduo. Que a interpretação do teste depende do fenótipo e do conhecimento que a gente tem atualmente. Então, igual a Lu comentou, tomar muito cuidado com a gente supervalorizar algumas coisas. Que é imprescindível avaliar também a relação do gene com aquela variante que está sendo reportada. E a gente precisa muito dos cardiologistas para ver se existe de fato essas relações que às vezes a gente está estabelecendo. Pensar também se aquela variante encontrada é compatível com o padrão de herança que eu estou vendo nessa família, e se sim, quais são os possíveis indivíduos em risco. Cuidado também com a testagem de menores de idade, ou indivíduos assintomáticos. Então, a gente não tem uma conduta sempre assim única aqui, e às vezes isso me dá um pouco de angústia sobre a gente testar crianças. Às vezes a gente testa
de forma que eu acho que não seria boa, e às vezes eu acho que a gente deixa passar crianças que se beneficiariam de uma testagem, assim. Acho que a gente tem que discutir isso mais, e mais caso a caso também. E tomar cuidado com as VUS, que elas não vão ser, assim, não, pra gente, né, nós geneticistas, elas não servem para tomada de uma decisão clínica, mas não é por isso que eu vou botar a VUS na gaveta e nunca mais vou olhar para ela. Então, às vezes é uma reclassificação, é um olhar mais com cuidado por fenótipo, às vezes é eu estar atento ao que vai ser reportado na literatura médica, ou às vezes segregar essa variante na família já vai ser suficiente para entender que essa VUS não é VUS, né? Então, não existe VUS no final das contas. Ou uma variante benigna, ou uma variante provavelmente patogênica ou patogênica. É só questão de tempo. Então, não é só deixar para lá, tá bom? Acho que era isso, gente. Quero saber se vocês têm dúvidas, coisas que vocês querem perguntar. Aqui eu coloquei esse exemplo, mas eu acho que isso é muito básico. Eu acho que nem queria passar isso para frente, tá? Não, mas isso é bem útil, Gi, porque isso acontece em todos os exames. Para quem faz imagem, isso também é bem interessante. Uma médica com uma formação muito boa. Não quer que eu coloque para que vai fazer o teste. Por quê? Ele não vai fazer o eco? Aí você vê a ideia de uma pessoa. Na verdade, ela está testando o ecocardiografista, né? Porque não se está indo um fluxo de entender que ali você está fazendo uma avaliação por imagem de uma hipótese clínica ou um fenótipo que você já determinou a partir de outros exames. E sim, como é que é a performance do ecocardiografista, né? Então, você não vai somar. E isso na genética eu acho que está acontecendo muito. Manda, porque a gente aqui faz para vários colegas da cidade, né? Porque é muito raro. E aí manda sem justificar, ou manda pontos assim, não, é um IC. Um IC, né? IC de A a Z, né? Mas, na verdade, eu acho que faz parte, pelo menos na área da genética, do aprendizado para a gente na área, que está anos-luz atrás do que a gente precisa, né? Porque para a gente realmente a cardiogenética é uma área nova, para mim e olha que eu acabei de fazer 35 anos de formada em dezembro, então eu acho que vai ser um aprendizado e é isso que a gente precisa ouvir, foi isso que Lu já falou, a espiral do conhecimento, a gente tem que ficar repetindo. Essa não é a primeira aula que eu assisti, mas eu aprendi muito e espero assistir muito, porque cada vez você vai para o próximo aconselhamento diferente. Exatamente, sim. Então, acho que isso você falou, é um processo contínuo, também é um fato muito importante que às vezes a gente esquece. Disso está dito, mas realmente a gente tem que voltar, tem que, sabe, retomar, e por isso que é muito bom, porque a gente tenta ver com que o próprio médico dê o resultado, que eu acho que o impacto é muito menor. Sim. Amanda, alguém quer fazer algum comentário? Para a gente encerrar, porque a gente tem a reunião, né? Eu ia fazer só uma pergunta. Faz, Amanda. Amanda é fellow aqui em miocardiopatía, que é uma pergunta bem interessada na parte na genética. É uma forte simpatizante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: como é que tem sido a experiência de vocês em relação a rastreio em crianças? Então, um paciente que vem com um teste patogênico, ou provavelmente patogênico. O pai? Ou o pai ou a mãe. Tá, e aí já tem os filhos, a criança tem... Os pais. Isso, tem 7 anos, tem 10 anos. Se vocês fazem a parte de rastreio de eletro, eco, história clínica, a criança muito provavelmente não vai ter sintoma ainda. Ou se vocês esperam até uma certa idade. E caso fazendo o eletro, eco, aí sim faz o teste genético, como é que vocês lidam com os filhos? Ô, Gi, eu vou tomar liberdade de falar, a melhor pessoa para responder é a Gi, mas eu acho que eu vou tomar liberdade para falar, porque tem duas situações diferentes aqui. Uma, o que é um projeto de um lugar que atende pacientes do Sul, a Norte e Nordeste. Então, a gente tem uma obrigação um pouco aqui de não perder paciente. Então, por exemplo, olha a ligação maravilhosa que a gente fez com vocês e facilitou a vida de uma família inteira, porque não faz sentido esses pacientes virem para São Paulo para fazer o acompanhamento. Mas imagine que em outros centros a gente não tem essa colaboração.
né? Então, a gente não tem para quem referenciar. E aí, às vezes, a gente tem aquele eletrocardiograma, aquele ecocardiograma feito fora de época, por uma questão de oportunidade. Porque senão fica a mensagem para os pais de que não precisa fazer nada no filho. Então, essa é a resposta. A melhor forma que eu posso dar para você depende da doença que você está analisando. Então, QT longo eu vou fazer na maternidade, esse diagnóstico. Porque a primeira febre que a criança tem, ela pode morrer. Brugada também. Eu vou fazer na maternidade. Muito embora eu saiba que o rastreio clínico vai ser mais forte a partir da puberdade. Mas eu tenho que saber qual que vai ser minha conduta frente a uma morte de berço, por exemplo, nos primeiros 3 anos, entendeu? Então, vai ser dependente de doença e dependente, de novo, do seu heredograma. Se eu tenho um paciente com um PKP2, a criança tem 8 anos, está na escolinha de futebol e o sonho dele é ser um jogador de futebol, talvez para aquele momento, a saber se o menino é carreador do PKP2 ou não faça diferença, porque ele vai desenvolver doença com 30 anos, talvez, depende da família, mas para aquele menino que tem um desejo de ser jogador profissional, eu esteja diante de uma única doença onde eu tenho que aconselhar os pais o que eles querem. Você quer deixar o paciente a fazer atividade competitiva para aos 16 anos dizer para ele que você alimentou um sonho que não pode ir para frente, ou você vai pegar esse menino desde os 8 anos e mostrar para ele outro lado da vida? Olha, dependendo de onde você está, você pode mostrar para ele que não, vamos jogar ping-pong, você vai levar ele para o golfe, você entendeu? Então, dependendo do que a família pode oferecer, você pode aconselhar a família que naquela variante determinada, o esporte de alto rendimento vai acelerar a doença. Então, de novo, a resposta é para o projeto ou é para a vida? Para a vida, eu acho que a gente tem que ter esse rigor de tipo, que momento que eu faço diferença para a família ter um teste positivo. E também compartilhar essa decisão com a família. Olha, a família, você acha que eu, como geneticista, como cardiologista, que cuido toda hora de genética, vou querer saber se meu filho tem um PKP2 só aos 20 anos? Eu vou querer saber agora. Eu trabalho com isso, eu faço isso o dia inteiro. Eu não vou sossegar enquanto eu não souber. Entendeu? Mas talvez se eu estiver numa situação onde é do meu domínio, o que eu vou fazer com aquele resultado. Então, eu acho que, se não é um caso clássico de rastrear desde cedo, porque são doenças que não desenvolvem desde cedo, a Gi também deu o exemplo da amiloidose, que adianta saber num bebê se tem amiloidose ou não, né? Mas aí você pergunta para os pais, esse resultado não vai fazer diferença agora. Talvez a vantagem de você saber na hora certa é que eu tenho certeza que a gente vai saber muito mais de PKP2 daqui de 10 anos do que agora. Eu vou escolher sofrer por 10 anos, porque eu acho que eu entendo daquele problema e aceitei o sofrimento, ou aproveito a oportunidade daqui 10 anos saber se tem ou não no momento certo, e de repente daqui 10 anos as informações já mudaram muito. Porque, na verdade, eu acho que tudo que a gente está vendo agora em genética tem um viés de seleção altíssimo. Então, tudo a gente pensa que é horroroso, que é grave, que vai morrer amanhã. Mas será que conforme a gente vai conhecendo mais familiares das doenças e vai mais genotipando diversidades, a gente sabe de PKP2 em caucasiano. A gente não sabe de PKP2 na população brasileira. Então, de repente, tem essa vantagem. Você tem que colocar oferecer na bandeja para o paciente essa possibilidade. Eu vou fazer o que com essa informação agora? Ah, tá bom, mas qual é a vantagem de esperar? É sanar uma curiosidade, uma ansiedade minha, ou se eu falar para a pessoa assim, olha, daqui 10, não é ruim você saber na hora certa. Porque daqui 10 anos, talvez, as informações sejam completamente diferentes do que é hoje. E aí você vai sofrer por 10 anos. Então, assim, eu vou te adoecer por causa de um teste genético, ou você vai administrar melhor sabendo se é positivo ou negativo. Porque eles querem fazer o teste genético achando que vai, com o negativo, soltar fogos de artifício. Mas vai vir o positivo. Entendeu? Também. Então, eu acho que administrar não tem uma resposta sim e não. Então, aqui, o que a gente faz? A gente faz teste genético de rastreamento em todo mundo, e nas cardiopatias faz eletro e eco. Nas canalopatias faz o eletro certo. Eletro normal para paciente com QT longo, eletro com derivação para síndrome de Brugada. Que você quer complementar, Gi?
Eu acho que é muito isso caso a caso mesmo, e também estar pronto para lidar com uma possível angústia depois desse paciente de, por exemplo, foi testado pelos pais e não queria saber, né? Porque tem aquela coisa, às vezes o paciente não quer fazer o teste genético, enfim. Então, não tem uma resposta sim e não. Tem casos e casos que a gente precisa discutir individualmente. Tanto que eu acho que uma coisa que é importante, inclusive, é a gente estar atento para as possíveis manifestações nas diferentes faixas etárias. Então, olha, existe relato de manifestação em criança, em adolescente, ou não, né? É uma doença exclusiva mais de adulto. E aí a gente pode pensar em dividir isso com a família, como a Lu comentou, e talvez esperar. Mas isso é muito difícil, é uma decisão que a gente tem dificuldade de tomar no dia a dia. Assim. E o projeto também tem a oportunidade de projeto. Ou será que a gente vai ter dinheiro daqui a 5 anos para fazer esse teste genético? A gente não sabe. Tem isso. Isso tudo pesa nas decisões, né? Mas, infelizmente, é esse dilema. Se deixa um fantasma naquela família, né, com esses resultados, ou se a gente aguarda. Mas realmente eu acho que é uma decisão bem compartilhada. Você já está claro, viu? Beijo a todas, obrigada. Olá, apareceu. Oi, gente, tudo bem? Eu peço desculpa que eu não consegui ficar na reunião. Tive uma outra reunião que conciliou a urgência e as datas e horários. E quero dar meu agradecimento aqui à Giovana e à Luciana, que salvaram. Muito obrigada. Espero que a gente possa estar junta nas próximas. Estaremos sim, estaremos e todas. Eu soube que vocês vão receber uma eletrofisiologista aí de Chicago. Vocês estão sabendo disso em outubro? Com a Sandra, talvez? É Afonso, que é o chefe daqui. Será que eu vou... Tem a Sandra da arritmia? Não, eu também não. Só curiosidade, uma menina ótima que fez todas as reuniões de cardiogenética, acho que ela vai estar com vocês em outubro. Coisa boa. Então, acho que Afonso não conseguiu entrar, mas com certeza ele vai assistir, que ele gosta muito, até nós visitamos anos atrás o serviço, esperamos ir de novo e passar uns dias mais. Obrigada. O nome dela é Lindsay, tá? Lindsay de Chicago. Ela tinha me falado Sandra. Tá bom, depois eu checo isso de novo. Tá ótimo, obrigada, viu? Muito obrigada, foi muito bom, muito produtivo, viu? Obrigada, um beijo para todos. Obrigada pela presença de vocês sempre. Obrigada. Tchau, pessoal, até mais.